Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a fisioterapia home office. Então nós sabemos que nesse período de quarentena muitas pessoas transferiram o seu escritório para dentro da sua casa, o que, devido a uma alteração de toda a ergonomia dos objetos, enfim, dos equipamentos, isso começou a trazer alguns transtornos musculoesqueléticos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje e já faço um convite a todos vocês que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, toque o sininho, toda vez que um vídeo for pro ar, você será notificado e acompanhará tudo em tempo real, sem perder nada. Aqueles que ainda não fazem parte das minhas redes sociais, na descrição aqui desse vídeo, você pode se inscrever em todas as minhas redes sociais e com certeza será muito bem-vindo. Nós sabemos que esse período de pandemia mudou e colocou de pernas para o ar a vida de muitas pessoas. Ou seja, muitas pessoas tinham sua rotina de sair cedo, ir ao seu escritório, ao seu trabalho, executar as suas tarefas laborais do dia a dia e retornar à sua residência, teve que agora mudar a sua rotina trazendo o seu escritório para dentro da sua casa. Porém, nem sempre o mobiliário ele está adaptado de forma a atender às suas necessidades, às expectativas que você tenha de desempenhar a sua tarefa como você fazia no seu escritório, e isso pode começar então a acarretar diversas queixas musculoesqueléticas. Então, inicialmente eu vou começar falando primeiro sobre a coluna vertebral. Por que sobre a coluna vertebral, Robson? Porque estas pessoas, muitas vezes, elas passam a grande maioria do dia delas na posição sentada. Então, se nós fôssemos pensar aqui rapidamente, quanto tempo que nós passamos sentados em frente a um computador, ou a grande maioria das pessoas? Vamos colocar numa média de pelo menos num trabalho de 8 horas, 6 horas sentado em frente ao computador. Então nós falamos 6 horas sentado em frente a um computador, isso no mínimo, é claro. Depois nós pensamos em mais horário do jantar, horário do almoço e horário de café da manhã. Colocando 30 minutos para cada um, a gente tinha 6, 7 horas e meia para 8 na postura sentada. Você dirigindo da sua casa ao seu trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 8, 9, 10. Ou seja, brincando aqui, sem se estender demais, eu já tenho 10 horas do meu dia, praticamente a metade do meu dia na posição sentada. Se eu colocar que eu durmo uma média de 6 a 8 horas por noite, aí você já vê a proporção. Ou seja, a coluna vertebral que apresenta suas curvaturas fisiológicas, tá? Então todas essas são curvas fisiológicas quando eu olho uma coluna de lado, tudo bem? São curvas essas que todos nós deveríamos apresentar. Por que deveríamos? Porque algumas pessoas apresentam algumas alterações, onde essa curvinha para dentro que nós chamamos de lordose, ela pode se apresentar um pouco mais retificada, mais reta, ou então ela pode ter um aumento dessa curva das costas, o que nós chamamos de hipercifose ou a corcunda. Então, as alterações nas curvas da coluna vertebral, ela pode nos predispor a maior ou menor sobrecarga sobre a coluna. Porém, não quer dizer que alguém com uma retificação lombar, ou seja, ela perdeu aquela curvinha para dentro, a lordose lombar, vai ter algum problema de coluna, assim como um fumante. Ele tem uma predisposição maior a desenvolver alguns problemas, não necessariamente o terá. Tudo bem? Então essa coluna ela pode se apresentar com uma retificação, que é uma diminuição da curvatura, ou ela pode se apresentar com um aumento da curva. O aumento da curva nós chamamos sempre de hiperlordose, quando é lordose lombar ou lordose cervical, ou
hipercifose, quando é um aumento da curva da coluna dorsal. Tudo bem? Quando essa coluna ela se apresenta mais reta, nós chamamos de retificação, que é quando a gente tem uma perda ou diminuição da coluna. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos imaginar que na posição ereta, quando nós olhamos de perfil, a coluna tem que se apresentar reta, sem nenhum desalinhamento. Ou seja, ela tem que assumir uma postura reta, linear. Qualquer alteração nesse plano nós chamamos de escoliose. Isso é uma escoliose. Porém, eu não vou me aprofundar, mas a escoliose é uma deformidade da coluna vertebral tridimensional. Ela acomete em 3 planos. Ela inclina para um lado, roda para o outro e estende. Tudo bem? Mas não vem ao caso aqui. Nós temos o tipo de escoliose verdadeira, que é a que eu disse para você que é tridimensional, mas nós temos também a escoliose postural, que é aquela escoliose, principalmente do adolescente, que senta curvado. Ou seja, enquanto ele se mantém nessa posição, ele tem um desalinhamento da coluna, porém ele levanta, a coluna dele assume novamente a posição ereta e linear sem desvios. Tudo bem? Quando nós olhamos de lado a coluna, então ela vai apresentar curvas, como eu falei para vocês. Porém, a posição sentada, ela tende a promover uma resultante do peso do meu corpo na região dos isquiotibiais, que são esses ossinhos dos meus isquios, que são a base da minha pelve, que, como esse isquio ele se localiza um pouco à frente da minha linha média do meu corpo, isso vai criar um vetor rotacional da minha pelve. A minha pelve tende a deslocar posteriormente. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Quando eu sento, se eu não tiver uma boa consciência corporal ou uma boa cadeira que me apoie de forma confortável, a tendência da minha coluna é começar então a criar uma certa cifose. Ela tende então a desabar na região lombar. Por quê? Porque a minha pelve, lembra? Ela criou um vetor rotacional. Porque se eu tenho uma força, peso que cai aqui, eu vou ter uma força de resultante do solo neste sentido. Em mesmo sentido oposto, o que gera então uma torção, um tilt posterior da minha pelve. Gerando um tilt posterior da minha pelve, a minha coluna lombar ela vai acompanhar com uma hipercifose, ou seja, a curva da minha coluna, que antes era uma curva lordótica, que é essa curva para dentro, ela inverteu de posição. E então todas as demais articulações vão se compensar. Ou seja, o que era lordose lombar virou cifose, eu tive uma inversão de curva, a minha cifose dorsal ela girou uma hipercifose, ela ficou maior ainda do que ela já era, e a minha cervical tem que compensar com uma hiperlordose. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas que passam muito tempo sentadas em frente ao computador. Por quê? Se a minha pelve desabou, a minha coluna torácica, ela vai acompanhar esta cifose, porém a minha cervical, minha cabeça não pode ficar olhando para baixo, então eu vou compensar com uma hiperlordose, eu vou aumentar a curva cervical. Repare nisso. Tá? Estou sentado aqui, minha pelve rodou e eu tenho que hiperestender a minha cervical para manter o meu olhar no horizonte. Então, a primeira dica para vocês que trabalham em casa, home office, nesse período, é ter um bom apoio para a coluna lombar. Eu vou colocar depois nas descrições do vídeo algumas estratégias que nós utilizamos. Então, uma estratégia simples que pode ser utilizada, o que é? Um rolo, eu pego uma toalha, dobro essa toalha ao meio
e vou fazer um rolo com essa toalha. Deixa eu ver se eu tenho uma toalha fácil aqui para eu poder mostrar a vocês. Aqui. Muito bem. Pega uma toalha. Essa toalha, eu vou dobrar ela ao meio. Peço para alguém segurar numa ponta. Para quê? Para eu poder enrolar e ela ficar com uma densidade firme e não ceder, tudo bem? E vou fazer um rolo, exatamente como esse. Tá certo? E esse rolo, como é que eu vou utilizar? Sentado na minha cadeira, eu vou sentar o mais profundamente possível, no fundo da minha cadeira, vou curvar anteriormente e vou colocar esse rolinho mais ou menos na direção, na altura do meu umbigo. A partir do momento que eu coloquei o rolo, eu vou relaxar a minha lombar. Então, qual é a função do rolo? É me manter ereto. Para fazer com que este rolo ele crie um bloqueio mecânico na região lombar, impedindo que a lombar desabe junto com a pelve posteriormente, criando aquele tilt posterior que eu falei para vocês. Então esse rolinho na região lombar, quando vocês estiverem sentados trabalhando, ele vai evitar com que a pelve gire posterior, leve a lombar de uma lordose para uma cifose e minimize a sobrecarga então em cima desses tecidos, discos, ligamentos, articulações da coluna vertebral. Assim como evite com que a minha torácica fique curvada. O fato de manter um bom apoio lombar é suficiente para manter, mesmo sem o apoio do dorso das costas, somente pelo apoio da coluna lombar, porque ela bloqueia junto à pelve para não rodar posteriormente, mantendo um bom alinhamento da coluna vertebral na posição sentada. Ok, então eu diria que imprescindível e o principal do trabalhar em casa é primeiro ter um bom apoio, uma boa acomodação da coluna na postura sentada. Daqui para frente, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, pois sentado eu preciso de apoio para os pés? Não necessariamente. Essa minha mesa é um pouco mais alta. No caso de uma pessoa mais baixinha, provavelmente precisaria. Por quê? Porque o fato da mesa ser mais alta, ela tem que se colocar numa posição onde os seus cotovelos se localizem, se criem um ângulo de aproximadamente 90 graus. Tudo bem? E paralelos ao corpo. Eu não posso ter meus cotovelos aqui na frente. Isso já gera tensão em músculos do ombro e da minha coluna cervical. E eu também não posso ter os meus cotovelos abertos para trabalhar. A mesma tensão é gerada em ombros e coluna cervical. Então é importante que quando eu me coloque numa posição sentada de trabalho, eu mantenha os meus cotovelos paralelos ao meu tronco, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus e encaixado dentro da mesa, eu realizo o movimento de digitação. Poderia utilizar um apoio para os punhos? Sim, poderia, descansando o peso dos meus antebraços sobre este apoio. Então, realizando o movimento de digitação. Tudo bem? Caso eu precise realizar pequenos movimentos com o meu cotovelo, ele nada vai passar desse movimento com o cotovelo ao lado, paralelo ao meu tronco. Tudo bem? E nada exagerado aberto, sempre curtinho nesta posição. Para aqueles pacientes que precisam de uma mesa mais alta como a minha e são menorzinhos, eu preciso então de um apoio para os pés, para esses pés se manterem numa angulação também, onde os meus quadris se encontrem numa posição de 90 graus e os meus joelhos também. Então eu vou ter uma boa posição também de tornozelo. Quadril, joelhos e tornozelos em angulações de 90 graus, ou seja, no meio do arco de movimento, sem estresse sobre as articulações. Então, se a minha bancada de trabalho ela é mais alta, a minha mesa de trabalho ela é mais alta, eu precisaria então levantar a minha cadeira para eu manter a angulação dos meus braços sem ficar com eles elevados, trazendo tensão para ombros e coluna cervical, porém aumentando, se você for mais baixinho, um apoio, uma caixinha de sapato que você pode pôr sobre os seus pés
para manter eles repousados. Caso você tenha uma boa altura da mesa, não precisa de apoio para os pés. Tudo bem? Então não é regra. Quando nós falamos, então, da altura do monitor, a altura do monitor ideal é sempre na altura dos seus olhos. Por isso que nós dizemos que laptop não é o tipo de computador que você deva passar a maior parte do seu dia trabalhando, e sim um desktop. Mas caso você tenha um laptop, basta que você adapte um teclado, um mouse, coloque ele numa altura mais inferior, que fique na altura, como eu disse anteriormente, a 90 graus dos cotovelos, subo o meu monitor na altura dos meus olhos e trabalho com o teclado e o meu mouse, então, na altura correta. Então, essas são algumas dicas de ergonomia para se aplicar, então, no seu dia a dia de frente para o computador. Prático, fácil, sem grandes mistérios. E Robson, eu sinto muito desconforto, eu vou passar para vocês também alguns exercícios simples para vocês aplicarem no seu dia a dia. Antes de sentar e passar muito tempo do seu dia em frente a um computador, trabalhe primeiro a coluna cervical, movimentos curtos de amplitude livre de dor. Então, movimentos de flexo e extensão, ponto de conforto, os braços relaxados. Então eu vou realizar de 10 a 20 movimentos completos. Levando a cabeça para baixo, confortavelmente, levando a cabeça para cima, confortavelmente. Sem gerar estresse, sem provocar demais a articulação, sem procurar dor. Tudo bem? Vou tentar trabalhar dentro de uma amplitude livre de dor. Depois nós vamos trabalhar movimentos rotacionais com a cervical, ora para a direita, para a esquerda, dentro de uma amplitude livre de dor. Caso eu não tenha dor, eu trabalho dentro do máximo das amplitudes de movimento. Vamos imaginar que aqui eu tenho um eixo por onde a minha coluna cervical irá se movimentar, ou seja, a minha cabeça irá se movimentar sobre o meu pescoço. Então, vou realizar esse movimento dentro do eixo, também de 10 a 20 vezes, de modo confortável. Ou seja, antes de trabalhar, eu vou preparar o meu corpo para aquela atividade que eu vou executar. Assim como um atleta, ele não vai para campo, sai do vestiário e já entra em campo. Não, ele começa o aquecimento lá no vestiário. Ele sobe para campo, mantém o aquecimento e então ele entra para o jogo. A mesma coisa funciona para nós, ou para a grande maioria que passa parte do seu tempo em frente a um computador. Eu vou preparar o meu corpo para a atividade. Eu vou preparar o meu corpo para o embate que eu vou começar. Fiz os movimentos então para cima e para baixo e os movimentos rotacionais. Vou trabalhar agora com leves alongamentos, sem estressar a articulação. Para baixo, uma leve pressão. Sustento por aproximadamente 20 segundos. Para cima, quem faz a pressãozinha final é a minha mão. Sustento aproximadamente 20 segundos. Posso repetir de 2 a 3 vezes cada lado. E a gente não vai fazer isso de lado, por quê? Na articulação da coluna cervical, repare que essas vértebras elas são retinhas, né? Retinhas. Olha a coluna cervical como ela é diferente. Dá uma olhada. Tá vendo? Parece uma cestinha assim, ó, tem uns dentinhos laterais. Isso são os processos uncinados ou os processos unciformes, que é uma característica da coluna cervical. Se eu faço esse movimento de inclinar, um processo uncinado belisca o disco intervertebral da vértebra suprajacente e assim por diante. Primeiro porque a coluna cervical ela não realiza um movimento puro de inclinação. O movimento de inclinação da coluna cervical é uma combinação de flexão com rotação cervical. Tudo bem?
mais inclinação. Não existe inclinação pura de cervical baixa, somente de cervical alta. C0, C1. É a base do crânio deslizando sobre o pescoço, sobre a primeira vértebra cervical. Essa é a única inclinação verdadeira da coluna cervical. Na cervical baixa, que nós falamos de C3 até C7, esse movimento ele vai acontecer combinado de rotação com inclinação. Então eu posso sustentar esse movimento de forma confortável, como se eu fosse olhar para baixo e para o lado. Ok? Então para com aquele movimento de tracionar a cabeça lateralmente, porque fisiologicamente, biomecanicamente, esse é um movimento que não é de bom agrado para as articulações, ok? Isso gera uma sobrecarga articular muito alta. E é o que eu não quero. Eu quero melhorar a mobilidade da minha coluna. Eu quero como se fosse colocar óleo nas juntas, nas dobradiças. Para quê? Para facilitar o movimento. Então, movimentos para cima e para baixo livre, de um lado para o outro livre, alongamento leve em extensão, leve em flexão, inclinação com rotação esquerda, inclinação com rotação direita. Nesse movimento, o meu braço poderia estar ao lado do meu corpo, como se eu quisesse tocar a ponta do solo com a ponta do meu dedo. Isso vai distanciar ainda mais o meu ombro da minha orelha, ok? Leve, suave. Muita gente pode sentir até um certo formigamento, então você tira a tensão, porque você está colocando tensão em tecidos neurais, e a ideia não é essa. É uma sensação leve de alongamento, tudo bem? Se doer com os dedos para baixo, pode deixar o braço relaxado no apoio ou sobre a sua coxa. Bem, aquela mesma toalha, antes de você utilizar ela, olha que maravilha. Passou ela sobre o seu pescoço, vai pegar aqui na bainha da toalha, vai puxar para frente e para cima e vai sustentar essa tração. Então eu mantenho sustentando essa tração por aproximadamente 20 segundos. Posso pegar mais na base do crânio, vem aqui logo embaixo, terminou o cabelo, eu já traciono. E repara que eu continuo com a minha cabeça neutra, eu não fiz isso, tudo bem? Eu mantive ela neutra. Posso pegar um nível mais abaixo. Então, exercícios primeiro para a coluna cervical. Agora eu posso fazer exercícios para relaxar os meus ombros, movimentos circulares leve com os ombros. Na verdade, aqui eu estou fazendo um movimento com a minha cintura escapular. Posso fazer 10 movimentos para trás, 10 movimentos para frente, ou só para trás, se para trás é mais confortável para mim. Então, trabalhei agora a minha cintura escapular. Posso alongar, então, um pouco os meus músculos flexores, ou com a palma da mão para baixo, ou com a palma da mão para cima, o que for mais confortável. Sustento por aproximadamente 20 a 30 segundos, troco com um lado contralateral, repito de 2 a 3 vezes, posso colocar meu polegar dentro da minha mão e alongar então meus extensores ou com o polegar para fora, o que for mais confortável, pegando sobre a região dos dedos, fletindo anteriormente. Sustento de 20 a 30 segundos, troco com o meu membro superior contralateral, com o meu outro braço. Sustento de 20 a 30 segundos, ok? Então, alongo flexor, alongo extensor. No extensor é melhor sempre os dedos fletidos, a mão cerrada, tá? Não com os dedos aqui abertos, senão você alonga só o flexor curto e não o flexor longo dos dedos, o extensor longo, tudo bem? Então, posso variar com os dois, se esse for mais confortável. Você vai trabalhar sempre dentro
da sua zona de conforto, algo que você sinta um leve estiramento, tá? Não é a intensidade que vai dar a qualidade do seu exercício e nem a resposta que muitas vezes você está achando que é com intensidade, você acaba machucando mais do que ajudando. Movimentos circulares eu posso realizar com os ombros antes de iniciar, para frente, para trás. Movimentos com os punhos, rotacionais de um lado para o outro, para frente, para trás, que é o flexo e extensão, as circunduções. Simplesmente o abrir e fechar os dedos. Então repara que tudo que eu estou fazendo aqui é um pré-aquecimento para as articulações que eu vou precisar para o meu trabalho. Tá? Seja o cotovelo, estendo e volto. Se você sentir dor nos ombros, pode fazer o cotovelo mais para baixo. Estendo e volto. Estendo e volto. Tá? Minhas panturrilhas, poderia estar com meus pés no chão agora aqui, fazendo um movimento só de levantar e baixar o calcanhar. É muito interessante esse movimento para a panturrilha. Tá? Levanta e baixa o calcanhar na posição sentada. Faça esse movimento. Posso realizar esse movimento por aproximadamente 1 minuto. É interessante para melhorar a circulação dos membros inferiores. Lembra, as panturrilhas elas funcionam como se fosse um coração na perna. Pela contração da panturrilha, isso comprime a parede das veias, o que facilita o retorno venoso. Tá? Na posição sentada, dificulta o retorno venoso. Sentado também, numa cadeira, posso esticar uma perna toda para frente e puxar a ponta do meu pé para cima. E sustentar aproximadamente 20 segundos. Baixo, estico a outra perna, o joelho e puxo a ponta do pé para cima. Baixo, faço novamente com a outra perna. E isso eu faço alternadamente 3 séries de 20 cada perna. Então aqui nós temos, como eu disse para vocês, um atleta para entrar em campo, ele aquece, ele prepara o corpo dele para aquela atividade que ele vai desempenhar. É o mesmo que você vai fazer na sua casa. Você vai adaptar o mobiliário para quê? Para facilitar a sua posição para executar as tarefas da qual você tem que executar, digitação, enfim, escrever, ou seja o que for. Só que antes, você também precisa, antes de iniciar a sua tarefa, aquecer, preparar, mobilizar essas articulações. Ok? Isso então vai deixar você preparado para suportar a pancada aí de trabalho dias e dias dentro da sua casa. Muita gente adorou estar trabalhando em casa, porém a grande maioria teve muita dificuldade, exatamente por situações como essa do mobiliário, no qual essas pessoas acabaram tendo uma maior sobrecarga articular, um ambiente menos adaptado e tiveram que se virar dentro das suas residências. Bem, eu espero que essas dicas elas possam chegar até você, pois eu sei que são muitas e muitas queixas, muitas e muitas mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas se queixando da quarentena, com dores que não tinha antes, do trabalho de casa. Então, se esse vídeo serve para você, ou para o seu colega, ou para o seu familiar, compartilha com ele, porque com certeza a gente pode ajudar muita e muita gente de uma maneira tão simples. Basta, enfim, compreender o conteúdo desse texto e aplicar no dia a dia. Com certeza muitas das dores que você pode estar sentindo na sua casa, elas podem sumir como num passe de mágica. Deixo aqui um grande abraço a todos que acompanham o meu canal. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seus comentários, as suas sugestões para os próximos vídeos e não deixe de fazer parte das minhas redes sociais. Todas elas estão abertas esperando por vocês. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Saúde a todos!